Ao vivo. Cadê sua máscara? Sumiu a música. Sumiu? Agora tá, voltou. Entre êxtases e as fadas, lá no fundo azul, vai te comigo, nessa roda festa, vira, 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 homem, vira, 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 homem, vira, 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 homem, vira, vira. A flor de capim, minha vida, e você tá eu já não sei se sei de tudo, quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo.
ofereço assim. Dia após dia. Dia após dia. Walter, vamos começar? Walter. Tá dando para entender, né? O som tá dando ruído. Leve, leve, pousa. Muito leve, leve, pousa. Vamos começar? Tá bom. Então, boa noite, gente. Vai começar hoje mais um programa Antivírus, que é o nosso programa semanal sobre conjuntura. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a pesquisa Datafolha, que foi divulgada essa semana. Também vamos contar para vocês qual foi o desfecho daquele embate que a gente comentou aqui na semana passada, acerca da tática eleitoral na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Eu vou começar falando um pouco sobre a pesquisa e depois passo a palavra para Walter. Como a maioria de vocês deve ter acompanhado aqui, na semana passada, no final da semana passada, foi divulgada a mais recente pesquisa Datafolha, que apontou uma melhora na avaliação do governo Bolsonaro. Isso foi motivo de muito debate, mas também de muito desespero e de muita aflição na esquerda nessa última semana. Então, eu vou fazer aqui uma breve descrição do conteúdo do que essa pesquisa apurou, Foi uma pesquisa feita por telefone, é importante que se diga isso, porque isso indica um certo viés que deve ser levado em conta, Não é uma pesquisa presencial. E a pesquisa indica que a aprovação do governo Bolsonaro atingiu o percentual de 37%. É o melhor índice de aprovação do mandato de Bolsonaro, Cresceu 5% desde junho, que é a data da última pesquisa divulgada, que inclusive foi quando a criação daquele movimento do Somos 70%, que agora está pagando um certo mico merecido. E a reprovação de Bolsonaro teve um recuo ainda maior, ou seja, a aprovação dele cresceu 5% e a reprovação recuou 10 pontos percentuais, ou seja, caiu de 44% para 34%. Além disso, a pesquisa indicou que tem mais gente que considera o governo Bolsonaro um governo regular. Era 23% em junho, agora são 27%. Até então, até essa pesquisa divulgada no final da semana passada, a maior taxa de ação, a mais alta, tinha sido de 33%.
né? Todas as oscilações, né, que eu falei, todas as mudanças da pesquisa de junho que para a pesquisa de agora que eu mencionei aqui até agora, são oscilações fora da margem de erro, né? É importante que se diga isso, para também não se ter nenhuma ilusão de que seriam desprezíveis ou ilusórias, que haveria uma melhora na aprovação do governo, né? A margem de erro é 2% para mais e para menos, e todas as oscilações que eu falei aqui são superiores a esse percentual da margem de erro. Pela pesquisa, analisando ela no detalhe, né, a gente vê que a avaliação de Bolsonaro, ela melhorou em quase todos os segmentos socioeconômicos e demográficos, com exceção das pessoas mais velhas e da região sul, onde se manteve estável, né, a aprovação se manteve estável. Então, teve melhora ou estabilidade, não teve piora na avaliação em nenhum segmento. Entre as mulheres, né, a taxa de reprovação segue sendo maior. 39% das mulheres reprovam o governo Bolsonaro contra 29% dos homens. A reprovação também é maior que a média entre os jovens, né, maior que a média, né, entre os jovens, a média é 34%, entre os jovens de 16 a 24 anos chega a 41%, e a reprovação também é maior nas faixas de renda mais altas. Por exemplo, é uma reprovação de 47% entre quem ganha acima de 10 salários mínimos, que é a maior faixa de renda apurada pela pesquisa. Apesar disso, apesar desses índices de reprovação mais altos, tanto entre os mais jovens quanto nas faixas de renda mais altas, em todos esses segmentos teve diminuição na reprovação comparando com pesquisas anteriores, né? Então, apesar de ter reprovações mais altas que a média geral nesses segmentos, mesmo nesses segmentos, teve diminuição na reprovação em relação à pesquisa de junho. E uma coisa que também foi muito comentada, e motivo de muitos debates, é esse resultado no Nordeste. A diminuição da reprovação de Bolsonaro foi maior no Nordeste. A reprovação dele era 52% em junho e caiu para 35%. É muita coisa, né? Caiu 17 pontos percentuais a reprovação dele em 2 meses. Entre os mais pobres, a aprovação era de 44% em junho, caiu para 33% agora em agosto. Entre quem tem menos escolaridade, a reprovação caiu de 40% em junho para 27% em agosto. E entre os jovens, né, era de 54% em junho e caiu para 41% em agosto. Então, como vocês podem ver por esse número, né, eu disse que os jovens seguem sendo os que mais rejeitam, com 41%, mas ainda assim, entre os jovens, caiu expressivamente a rejeição ao governo Bolsonaro. Ou seja, em todas essas camadas que eu citei aqui, há muito menos gente que hoje reprova o governo Bolsonaro do que tinha em junho, né? Além disso, nas regiões metropolitanas, a reprovação caiu de 49% para 41%, né? E no interior também caiu de 41% para 29%. Então, a reprovação dele diminuiu mesmo em quase todos, né, os segmentos da sociedade. A pesquisa também mostra que existe uma tendência de maior apoio a Bolsonaro entre quem está vivendo normalmente durante a pandemia ou quem está tomando poucos cuidados, né? E existe uma maior reprovação por parte de quem não está saindo de casa ou de quem está saindo apenas quando é inevitável ou de quem reconhece que os cuidados são mesmo muito necessários, né? Tem outros números, a pesquisa, quando você olha ela no detalhe, ela traz outros números. Eu trouxe aqui um apanhado do que eu achei que era o principal para relatar para vocês, né? Eu paro por aqui. Acho que essas são informações suficientes para que a gente possa fazer uma análise, né? Feita a descrição
do conteúdo da pesquisa, a gente pode fazer uma análise sobre ela e de algumas coisas que ela indica sobre a conjuntura, né? Queria fazer só mais alguns comentários antes de passar a palavra para a Walter, né? Eu quero ressaltar isso, que essa é a maior aprovação desde o início do mandato, dessa pesquisa Datafolha, né? Para uma parte da esquerda, isso parece ser inexplicável, né? Justo na pior crise, a maior aprovação. A pesquisa, ela também faz uma comparação com ex-presidentes, desde 89. Ela é uma pesquisa, é uma comparação interessante, né? Uma comparação com a aprovação e a reprovação de todos os ex-presidentes desse último período. É interessante para fins de perspectiva histórica, né? Mas não contribui de forma adequada para uma análise mais ou menos preocupada com a situação atual, porque são momentos históricos e figuras muito distintas. Então, é importante a gente ter isso em mente para também não ficar fazendo comparativos com os outros presidentes, sem levar em consideração a situação do país nos dias de hoje, que é muito diferente das situações anteriores, né? E um último comentário que eu queria fazer é que tem um recorte que a pesquisa traz sobre a ocupação, né? A ocupação no sentido do trabalho. No sentido da aprovação, divide pelas ocupações. E o maior percentual de ótimo e bom de Bolsonaro é justamente entre os assalariados sem registro, ou seja, sem carteira assinada, e entre os autônomos e empresários. Esse é um outro comentário que eu queria fazer antes de passar para a Walter a palavra. Walter. Maravilha. Então, essa pesquisa do Datafolha, ela confirma algo que vários setores do PT, inclusive nós, temos alertado há tempos. A luta contra o golpismo, a luta contra o bolsonarismo, a luta contra o neofascismo, a luta contra o ultraliberalismo é uma maratona com obstáculos, não é uma corrida de 100 metros. Quanto tempo vai durar essa maratona? A gente não sabe. O que a gente sabe é que para concluir a maratona, nós vamos precisar de disposição, vamos precisar de força e vamos precisar de habilidade. Disposição para uma disputa que pode durar algum tempo. Força, porque se a gente não bater forte, a gente não vai conseguir derrubar o cavernícola. E habilidade, porque sem habilidade política, a gente não vai perceber os momentos em que o inimigo baixa a guarda. Isso aconteceu no início do primeiro semestre, quando o cavernícola chegou muito perto de poder ser derrubado. Mas, infelizmente, naquele momento, uma parte da esquerda brasileira achou que a prioridade era a saúde e a ajuda emergencial. E esse setor, que achava que a prioridade era a saúde e a ajuda emergencial, demorou para encampar o fora Bolsonaro, porque criou uma contraposição artificial, incorreta, entre defender a ajuda e lutar para acabar com o governo. Entre defender a saúde e lutar para acabar com o governo. Era como se a gente tivesse que escolher entre uma coisa e outra, né? O resultado, quando finalmente adotamos, a maior parte da esquerda, a palavra de ordem certa, fora Bolsonaro, fora Mourão, seu governo e suas políticas, eleições diretas, o momento mais frágil do cavernícola já tinha passado. A pesquisa do Datafolha confirma também que o lado de lá tem muitas fortalezas, algumas dessas fortalezas muito bem armadas, e tem importante base popular. Agora, isso não deveria ser surpresa para ninguém. No melhor momento do PT e no pior momento do PSDB, os tucanos ainda recebiam um pouco mais de 1/3 dos votos. Ou seja, tem uma parte do povo que vota nos seus algozes, que se identifica com seus algozes. Assim como tem uma parte do povo que não se mete, não quer tomar posição, não vota em ninguém. Se os tucanos, aquela direita de punhos de renda, gente que se acha bonita, é capaz de ter apoio popular, por qual motivo o cavernícola não conseguiria ter apoio? Afinal, vamos combinar,
ele fala uma linguagem e adota posições do pior senso comum. E vejam como são as coisas. Tem um importante analista político que disse publicamente, várias vezes, que Bolsonaro teria cometido um erro fatal ao não dar importância para a saúde do povo. Que isso tinha criado uma fissura entre ele e o senso comum, porque o senso comum sabe que saúde é importante. É verdade, o analista tinha razão. Quando tinha 20 mil mortes pelo Covid-19, essa fissura entre Bolsonaro e uma parte do povão se abriu. E o que fez uma parte da esquerda naquele momento? Ao invés de politizar, ao invés de lutar pesado pelo fora Bolsonaro, uma parte da esquerda falou que não era hora de política, mas sim de defender a vida. Portanto, não deveríamos defender o afastamento do presidente, pois, dizia aquela esquerda, se fizéssemos isso, o governo ia piorar a sua atuação e, por causa disso, ia morrer mais gente. Teve até governador do PT que se declarou contra o impeachment, porque isso ia prejudicar o combate ao Covid, numa época em que tinha uns 20 e poucos mil mortos. Essa mesma parte da esquerda escolheu priorizar a defesa do isolamento e da ajuda emergencial, achando que assim o povo ia perceber de que lado estávamos nós e de que lado estava Bolsonaro. E o que aconteceu? Uma parte do povo percebeu de que lado estava cada um, mas outra parte do povo foi sendo ganha pelas posições do Bolsonaro, com uma certa ajudinha da tal ajuda emergencial. Trágica ironia, pois o mesmo governo que não queria dar ajuda se beneficiou da ajuda. O mesmo governo que produziu para sobreviver, esse governo começou a ser apoiado por essas pessoas que estavam na pior situação. Ou seja, Bolsonaro se aferrou na sua posição e foi ganhando apoios. E certa esquerda que teve medo de politizar, perdeu apoios. Pois às vezes, pessoal, é verdade aquela história de que quem sabe faz a hora não espera acontecer. Às vezes é verdade. Às vezes marcar posição é a melhor política. Pois bem, a vida, a saúde, o genocídio, a ajuda emergencial, as instituições democráticas, não são palavras mágicas que, uma vez ditas, conseguem desmaterializar o cavernícola. Aliás, vamos lembrar que, ao invés de falar fora Bolsonaro, tinha uma parte da esquerda que preferia falar de frente ampla, frente ampla, frente ampla. E eu pergunto para vocês, cadê a tal frente ampla que tanta polêmica causou? Deu WO, né? Deu WO. Preferiram ser tolerantes com Bolsonaro. A verdade, pessoal, é que à medida que o Covid foi se proletarizando, foi indo para as periferias, os setores médios, que são a base do PSDB e de um pedaço aí da centro-esquerda, centro-direita, foi se habituando com a situação, como se habitua com o fato, foi se naturalizando, né? Habituando-se de naturalizar a situação, como naturaliza o fato de que não tem rede de esgoto para 50% da população brasileira, não tem água, como se habitua com as mortes por razões evitáveis de doenças como dengue, foi aceitando que o Covid fosse virando endemia. A verdade é que o idaí do Bolsonaro é a mesma postura prática de uma parte dos setores médios, que são a base social de onde provém uma parte dos políticos do centro-direita, a mesma postura dos ricos desse país, que sabem que a gente vive num país onde morrem milhares e milhares de pessoas por razões evitáveis e eles não fazem porra nenhuma. Sabe aquele cartaz que tem em Havana, falando que no mundo inteiro tem milhões de crianças dormindo na rua e nenhuma delas é cubana? Essa é a diferença entre essa elite de merda que a gente tem nesse país e gente socialista que tem compromisso de verdade com a vida. Mas o compromisso de verdade com a vida começa pela política. E não basta fazer oposição parlamentar nas redes. É imprescindível fazer mobilização mais ampla e junto aos setores populares, reocupando amplo território que foi perdido para a direita. Hoje eu acho que já está ficando claro para todo mundo que a esquerda caiu numa certa armadilha. As pessoas que são dirigentes dos partidos de esquerda, que são dirigentes de movimentos sociais, em geral têm melhores condições de vida do que a média do povo. E por isso, nós todos podemos nos proteger melhor, nos cuidar melhor. Só que ao fazer isso, cresceu a desconexão entre nós e uma parte do povo. Enquanto a direita continuou mobilizando, enquanto o Bolsonaro parecia presente no dia a dia, junto com as pessoas comuns, uma parte da esquerda se tornou mais ausente do cotidiano. Ficamos em casa, numa espécie de semi-clandestinidade autoimposta, em que a gente falava principalmente através das lives. Óbvio que isso ia dar no que deu, né? Bolsonaro subindo.
Se fizermos a campanha de 2020 desse jeito, o resultado não tem como ser bom. Além disso, a pesquisa confirma que Bolsonaro pode parecer tonto, pode até ser tonto, mas ele é esperto politicamente. Ele esticou a corda, mas soube recuar depois da prisão de Queiroz, assim como tentará voltar a avançar assim que for possível. Claro que nós podemos e devemos dizer, porque é verdade, que a centro-direita é cúmplice, que o Congresso Nacional e o STF são cúmplices, porque estão deixando um serial killer solto. E ele vai voltar a matar. Ele vai voltar a agredir as instituições e as liberdades democráticas. Mas a centro-direita está mais preocupada em defender a política econômica e eles têm acordo com a política econômica do Guedes. Aqui vale dizer que tem duas expectativas incorretas a respeito do que vai acontecer na economia, na minha opinião. A primeira é achar que a política do Guedes vai de catástrofe em catástrofe até a catástrofe final. Ninguém se iluda com isso. Que vai de catástrofe em catástrofe, vai. Mas tem setores lucrando. E como o produto global da política do Guedes é reduzir salário, nada impede que amanhã isso seja matéria-prima para ter uma certa volta de investimentos que querem se aproveitar desses salários baixos. E por conta disso, tá certo? Ou por uma situação parecida com essa, é que a gente teve o chamado milagre econômico durante a ditadura militar. Não é de catástrofe em catástrofe até a catástrofe final só por causa da economia. Ou tem política, luta política, ou não vai. A segunda expectativa incorreta é ficar depositando esperanças em um outro setor do governo que seria liderado ou integrado pelos militares, que quereria a volta dos investimentos, né? Claro que esse setor, em certa medida, existe, assim como durante a ditadura havia um conflito entre duas políticas econômicas. Mas, mesmo que Guedes perca a batalha, isso não vai significar o retorno de uma política de desenvolvimento com igualdade e liberdade. Aliás, um comentário mais sobre a economia. Tem muita gente falando que o Guedes está se beneficiando das reservas internacionais deixadas pelos governos Dilma e Lula. Pois é, mas eu não sei se todo mundo aqui lembra do debate que ocorreu durante o governo Dilma, quando nós dizíamos que era preciso usar parte das reservas internacionais para fazer investimento produtivo e política social. Pois bem, naquela época, boa parte dos economistas de esquerda dizia que não devíamos fazer isso, que as reservas não eram para isso. E hoje a direita vem, pega as reservas e faz o que quer. Parece aqueles governos municipais que deixam um bando de dinheiro em caixa para o governo de direita que vem depois. A verdade é que boa parte dos economistas que a esquerda gosta de ouvir são convencionais, são ortodoxos, no mau sentido da palavra, não têm audácia para enfrentar os problemas. Mas continuam sendo ouvidos. Vide aí o Nelson Barbosa, que fez um estrago enorme durante a fase final dos nossos governos e continua pontificando. Essas pessoas se beneficiam da falta de memória e da falta de debate público sobre o que elas pensam e o que elas fazem. Outro exemplo. Um certo dirigente nacional de um certo partido de esquerda, numa certa reunião, sugeriu que se Bolsonaro não caísse agora, melhor para nós, pois ele estaria ainda mais fraco em 2022. Esse cara, que é um verdadeiro capitão gancho da esquerda brasileira, ele não vai rever seus conceitos, mas a esquerda precisa rever seus conceitos sobre ele. Pois não é possível que as pessoas falem tanta merda, vamos falar claro, falem tanta merda e continuem mandando, fazendo e acontecendo. Voltando ao resultado da pesquisa, é preciso parar de fazer cálculos excessivamente otimistas sobre o resultado das eleições de 2020. Podemos crescer em relação a 2016, até porque o PT tem mais candidaturas hoje do que tinha em 2016, mas mesmo que nós cresçamos em número de votos em relação a 2016, isso não vai resolver o nosso problema político em 2021, 2022. O nosso problema político exige um crescimento político e eleitoral, e exige principalmente que a gente use a campanha de 2020 para bater pesado no Bolsonaro. Mas tem gente que agora está ficando com medo de fazer isso depois da pesquisa. É divertido, né? Os mesmos que eram leões corajosos e cantavam vitória antecipada antes, agora estão virando gatinhos que se escondem pelos cantos, com medo de nacionalizar a campanha eleitoral, achando que a gente pode ter vitória eleitoral sem ter uma vitória política. A verdade é o contrário. A gente pode ter uma vitória política sem ter uma vitória eleitoral. Mas para ter uma vitória política, a gente precisa falar de Bolsonaro nas campanhas municipais, das pequenas às enormes cidades. E se a gente fizer isso, a gente vai estar criando as condições para uma vitória também eleitoral. E a gente pode estar certo, pessoal, que não tem mal que dure para sempre. Bolsonaro pode ser derrotado antes, durante ou depois das eleições de 2020 ou a qualquer momento.
até porque as condições objetivas do país conspiram contra ele, não a favor dele. O país vai piorar muito. Tem piorado nesses 18 meses, vai piorar mais ainda se esses caras estiverem governando o país. Mas a derrota de Bolsonaro só vai significar uma vitória da esquerda se a gente fizer política, no sentido amplo da palavra. Primeiro, não perdendo de novo a hora certa de ir com tudo para cima do cavernícola. A demora em defender o fora Bolsonaro contribuiu para que o lado de lá construísse um acordo por cima. Amanhã ou depois, a gente vai voltar a ter uma situação parecida de fragilidade do cavernícola. E nessa hora, o que a gente não pode fazer é vacilar de novo. E segundo, a gente precisa compreender que está em curso uma disputa de projeto de longa duração para o país. Os caras querem voltar para os anos 20. É uma disputa de fundo, cultural, política, ideológica, de visão de mundo. E nessas disputas de longa duração, é fundamental ter programa, ter estratégia, ter tática e muita coerência. Pois sem coerência, pouca gente vai se dispor a fazer os sacrifícios necessários para vencer o neofascismo e o ultraliberalismo. E é nesse sentido que a decisão do Diretório Nacional sobre o Belfort Roxo é assustadora. Porque a lógica de fundo dessa decisão, sabe qual é? É a seguinte: se não se pode vencê-lo, que mais se unir a ele. Eu paro por aqui, pois a Natália vai falar sobre Belfort Roxo. Pois é, gente, falando em Diretório Nacional, falando em Belfort Roxo, né, eu vou rememorar um pouquinho esse fato e contar para vocês o que foi que aconteceu na reunião de segunda-feira. Na semana passada, como muita gente acompanhou, a gente fez um programa inteiro dedicado a debater a polêmica em torno da tática oral na cidade da Baixada Fluminense, chamada Belfort Roxo. Né? E como vocês sabem, o que aconteceu lá foi o seguinte: o PT local aprovou e a direção nacional referendou uma aliança com o atual prefeito, que é do MDB, está indo para a reeleição, teve o nosso apoio em 2016 e de lá para cá se converteu em um bolsonarista nada tímido. Ele não é um bolsonarista que se esconde ou que declara seu apoio de forma, enfim, tímida. Então, o que aconteceu? O PT referendou essa aliança, né, na Executiva Nacional, por maioria, vários votos contrários, depois no Diretório Nacional, e na semana passada aqui a gente comentou que havia um pedido de reconsideração em relação a essa decisão, e também que havia uma carta assinada por todos os ex-presidentes solicitando que o PT alterasse essa posição da aliança lá em Belfort Roxo. Né? E o que foi que o Diretório Nacional do PT fez diante desse pedido de reconsideração? Aprovou por 40 votos a 36 que o assunto era matéria vencida e, por isso, não poderia ser rediscutida. Ou seja, uma maioria presente no diretório, porque 40 não é a maioria do diretório, o diretório tem 94 integrantes, é uma maioria de presentes na reunião, virtualmente, né? Impediu que o assunto fosse sequer debatido e votado no mérito, que o pedido de reconsideração fosse debatido e votado no mérito. Mas, na prática, o mérito foi realmente debatido e é o que foi votado, né? Não dá para a gente aceitar essa tese de que é matéria vencida e que não pode ser rediscutida por uma formalidade, né? Não é disso que se trata. Tanto foi discutido no mérito e na política que, para vocês terem uma ideia, tanto as defesas a favor da reconsideração quanto a defesa contrária à reconsideração foram feitas por companheiros e companheiras que não são do Diretório Nacional, mas estão em lados opostos na ofensiva desse debate lá de Belfort Roxo. Né? A favor da reconsideração foi feita a fala pela companheira Tainá, que se colocou como pré-candidata do PT e não foi aceita, e que, inclusive, teve aqui no nosso programa na semana passada, né, vocês devem lembrar, e também pela companheira Jaqueline, que é professora do IF lá de Belfort Roxo, do Instituto Federal. E contra a reconsideração, falou o deputado estadual e presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, André Siciliano. E este
cidadão chamado André Siciliano não deixou nenhuma dúvida sobre as razões que fundamentam a sua posição a favor do apoio ao bolsonarista, né? Troca de apoios passados, ele argumentou com isso, né, na eleição dele próprio para presidente da Alerj, cargos no governo municipal, acomodação com a aliança feita há 4 anos atrás, mantida até hoje, mesmo diante de tudo que aconteceu e da conversão do prefeito ao bolsonarismo. Enfim, tudo isso foi dito com muita naturalidade. Claro, são as questões que são dizíveis, né? Certamente tem também as que são indizíveis. A gente está batendo muito nessa tecla, né, de Belford Roxo, porque para nós é uma situação muito ilustrativa, né? É um emblema do problema que a gente tem nas mãos, não só nessa eleição, mas nesse atual momento histórico, digamos assim. Tem um setor da esquerda, especificamente um setor do PT, institucionalizado, burocratizado, que segue preso a lógicas de análise política que não poderiam de forma alguma ser adotadas, né? Especialmente nesse atual momento. E isso está nos levando, né, a análise política ela não é uma coisa fora do concreto, ela materializa as nossas práticas políticas. Então, essa situação, esse setor do PT, especialmente do PT, está nos levando ao que Walter já comentou aqui, né? Um tanto de gente, de dirigentes do alto escalão, sem entender, surpresos, desesperados com, por exemplo, a pesquisa Datafolha, né? Gente que, ao ser questionada sobre Belford Roxo, sobre o seu voto ou sobre a posição que foi adotada pelo partido, responde que, mas foi assim nas últimas 6 eleições municipais, como se a gente estivesse vivendo um cenário idêntico nas últimas 6 eleições municipais. Também gente que acha que, após a pesquisa, ficou nítido que Bolsonaro não está culpando, que o povo não está culpando o Bolsonaro pelas mortes em relação ao Covid-19, então a gente deve repensar se a gente está certo de falar em genocídio, né? Então eu estou dando só esses 2 exemplos, que são coisas que eu ouvi essa semana, né? Depois já da reunião do Diretório Nacional, de gente que ocupa altos postos no partido, né? Eu acho que é um desastre que posições desse tipo ainda prevaleçam e a gente precisa urgentemente derrotar essas posições, né? Porque nessa pisadinha, se a coisa continuar desse jeito, o enfrentamento contra Bolsonaro que a gente vai ser capaz de fazer não vai fazer nem cosquinha nele e no seu governo, e no seu clã, e no seu projeto de longo prazo. É isso. Eu queria acrescentar que o André Siciliano, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o ex-prefeito, vice-presidente nacional do PT, são 2 petistas do estado do Rio de Janeiro que hoje são a ponta de lança de um movimento parecido a movimentos que a gente já viu no passado do PT, de alianças locais, municipais e estaduais com nossos inimigos nacionais. Essas alianças nunca terminaram bem para o PT. Podem terminar bem para aquele chefete local do partido, que controla cargos, controla recursos. Mas para o partido é a desmoralização e a derrota política. Aliás, uma pergunta sobre um assunto menor, mas que ficou martelando na minha cabeça. Tanto no Diretório Nacional quanto na imprensa, o André Siciliano disse que com a aliança em Belford Roxo, o PT vai ganhar 2 vereadores. Pergunta, como é que ele sabe que serão 2? Será que ele já sabe também quem serão esses 2? Serão, por acaso, 2 vereadores petistas mesmo? Ou serão 2 pessoas que o bolsonarista Vaguinho infiltrou no nosso partido? Aliás, vai ter eleição em Belford Roxo ou a escolha já está feita e a eleição é só para constar? A verdade é que a decisão sobre Belford Roxo é um sintoma de algo, como a Natália falou,
muito mais grave, que é o avanço do pragmatismo mais cego, mais burro e mais insensível. Exemplo dessa insensibilidade foi um episódio chocante, que eu faço questão de dar publicidade a ele, ocorrido pouco antes de começar a reunião do Diretório Nacional, que deliberou sobre Belford Roxo. Como nas reuniões presenciais, nas reuniões virtuais as pessoas andam e ficam conversando entre si, né? E no meio dessa conversa surgiu o caso da criança que foi estuprada por um parente seguidas vezes e engravidou. A criança foi levada para um hospital para fazer a interrupção da gravidez, tal e qual determina a lei, a boa medicina e o mais absoluto bom senso. Nesse contexto, aquela tal de Sarah Winter divulgou em que hospital a menina estava e a direita fundamentalista fez uma manifestação em frente ao hospital, pressionando para que não houvesse a interrupção da gravidez. Houve uma mobilização contrária e, nesse contexto, a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e os evangélicos petistas soltaram notas se posicionando do jeito certo. E, de repente, alguém disse nessa conversa, quando a reunião do diretório ainda não havia começado, que era importante que o Diretório Nacional do PT também soltasse uma nota, com a mesma posição. Pois bem, nesse momento, um dirigente do partido, um dirigente também do Rio de Janeiro, chega e fala algo do tipo: vocês não querem que o Diretório Nacional do PT se posicione a respeito, né? Diante da estupefação geral, a pessoa tentou se explicar. Disse mais ou menos assim: basta a nota dos evangélicos das mulheres, não precisa mais. E aí a estupefação cresceu muito. E o cara, já bem na defensiva, tentou desenvolver uma teoria segundo a qual o partido é muito amplo, envolve muita gente, trata de muitos assuntos, e se todo aparece nacionalizado, assumido como central pela instância nacional do partido, etc., isso nos faria perder o foco. A estupefação e a gritaria geral aumentaram contra a abordagem, a tentativa de teorizar o que o cara estava fazendo. E mesmo assim o cara insistiu e posteriormente escreveu um texto onde tem a seguinte frase, agora é textual, abre aspas: digo e repito sempre, o partido precisa ter foco. Quem quer falar sobre tudo acaba não falando para ninguém. Fecha aspas. A posição desse cidadão não foi levada em conta. O Diretório Nacional do PT aprovou uma nota a respeito, que é pública. Ninguém votou contra essa nota. Mas que exista entre nós quem pense isso, que essa pessoa seja poderosa e influente, é um sinal de quão longe nós fomos no pragmatismo. E quero ser mais explícito aqui. Não faz muito tempo, o PT aceitou filiar um senhor chamado Delcídio. Nós lutamos contra essa filiação na cidade dele, lutamos contra a filiação no estado dele e depois lutamos contra a filiação no Diretório Nacional do PT. Nós perdemos em todas as instâncias. Depois esse Delcídio fez o que fez e agora todo mundo acha ele execrável. Mas nenhum dos que lutaram para filiar ele reconhece que foi um erro ter filiado. E o Palocci? Quando a gente criticava esse senhor, muita gente do partido nos olhava feio. Hoje, todo mundo acha o Palocci execrável, mas nenhum dos que contribuíram para que ele chegasse onde chegou reconhece que foi um erro da trela para esse tipo de gente, esse tipo de comportamento. Então, aqui eu, com base nessa experiência pregressa, digo o seguinte: os 40 dirigentes que votaram a favor da aliança com um bolsonarista em Belford Roxo e aqueles que se abstiveram de votar, aqueles que lavaram as mãos, será que eles vão se arrepender algum dia? E que preço nós vamos pagar, todos nós, por isso? O preço que nós pagamos pelo Delcídio, o preço que nós pagamos pelo Palocci e por outras coisas a gente já sabe, né? O preço, na verdade, nós já estamos pagando. E as pesquisas estão demonstrando isso. Pois o problema principal nosso no enfrentamento do Bolsonaro é uma mistura de subestimação e de economicismo. Subestimar a força do cara e achar que as pessoas vão perceber automaticamente, a situação econômica está piorando, automaticamente elas vão atribuir isso ao Bolsonaro. E não é assim, nós estamos enfrentando uma visão de mundo. A gente não pode simplesmente dizer tudo o que a gente diz do Bolsonaro, e é verdade, e achar normal fazer uma aliança com os bolsonaristas. É totalmente contraditório, é como se a gente estivesse desmoralizando o nosso próprio discurso.
O André Siciliano, no Diretório Nacional e na imprensa, ele disse que o Vaguinho não é bolsonarista. Ele disse que o Vaguinho apenas elogiou o governo Bolsonaro, elogiou o Bolsonaro, elogiou os filhos do Bolsonaro, porque ele recebeu 20 milhões de reais do governo Bolsonaro. E o André Siciliano acrescentou: todo prefeito falaria isso ao receber esse dinheiro. A frase é praticamente essa. Ou seja, o André Siciliano está naturalizando um comportamento que a gente deveria combater, né? Se fizéssemos isso contra um presidente fraco, já seria um erro. Mas fazer isso, quando a gente está se opondo a um presidente de direita, forte, com respaldo nas instituições, respaldo direto ou indireto, é dar muito tiro no pé. É fortalecer o inimigo que está nos machucando. Vejam. Houve uma queda geral e voltamos. Deve ser a força das instituições. Mas veja, só terminando aqui, a passar a palavra para a Natália. Veja, eu estava falando que é um absurdo essa aliança, porque ela fortalece o nosso inimigo. E fortalece uma prática daqueles que se dobram ao nosso inimigo, que o apoiam em troca de grana, que aceitam ser cooptados, e a gente premia na aliança com eles, em troca de 2 vereadores, que eu repito aquela pergunta que eu fiz. Se o André Siciliano já sabe por que são 2, como é que ele sabe quem são, né? Ele podia nos dizer. Mas eu estava falando que o governo Bolsonaro é um governo forte, tem respaldo nas instituições. Veja o que acabou de acontecer agora com o caso do Dallagnol, né? Que teve guarida no CNMP, teve guarida no STF, e veja agora a licença do Celso de Mello, tornando pouco provável um desenlace positivo para o habeas corpus que estabelece a suspeição sobre o Moro. E, por tabela, isso dificulta a luta por recuperar os direitos políticos do companheiro Lula. Tudo isso confirma para a gente que a gente está diante de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E nós não vamos vencer essa maratona carregando nas costas o peso desse tipo de aliança esdrúxula, absurda, que foi feita em Belford Roxo. Então, Walter, só para encerrar o nosso programa hoje, eu queria relatar um fato que aconteceu agora e para mim é também emblemático de muita coisa que a gente sempre vem comentando aqui no programa, seja as ilusões, seja o excesso de expectativas na luta parlamentar e por aí vai. Né? Há alguns meses atrás, todo mundo lembra que foi votado e aprovado no parlamento um projeto de ajuda aos estados e municípios, né? Foi assim que ele ficou, digamos, popularmente conhecido. Basicamente, era um projeto que liberava recursos do governo federal, da União, para os estados e municípios terem financiamento para tomar as medidas em relação ao combate ao Covid-19. Obviamente, todo mundo era a favor de liberar recursos para os estados e municípios, né? Só que esse projeto, quando foi a voto na Câmara, ele incluiu um dispositivo que obrigava os estados e municípios a congelar os salários dos servidores públicos, de uma forma geral. No debate sobre esse projeto, teve um racha na bancada do PT, que a metade votou contra o projeto por causa desse dispositivo de congelamento de salários, né? Obviamente, a gente não é a favor disso, e no momento que isso foi colocado no projeto, a gente denunciou que se tratava de uma chantagem, né? Que o governo federal estava fazendo, que só iria liberar os recursos para os estados e municípios, que não é mais que a obrigação do governo fazer isso, numa situação de calamidade como a que a gente se encontra, só iria liberar se os salários fossem congelados. Pois bem, vocês devem lembrar, a bancada do PT rachou e 20 deputados e deputadas votaram contra o projeto. Um projeto que tinha ampla maioria para ser aprovado, então a ajuda aos estados e municípios financeira chegaria de todo jeito, e essa parte que votou contra o projeto foi muito criticada por alguns setores que achavam que a gente estava fazendo o melhor acordo do mundo no parlamento, porque a gente tinha que aprovar a ajuda aos estados, era nossa obrigação, mesmo que os nossos votos não fossem necessários para aprová-la, porque
praticamente a unanimidade dos deputados e deputadas votaram nesse projeto, mas a gente tinha que aprovar, tinha que ter a nossa digital lá, mesmo com o congelamento dos salários dos servidores. Pois bem, o projeto foi aprovado, em seguida a votação do projeto foi a voto um destaque, que é como se fosse uma emenda, uma coisa que a gente destaca do projeto para modificar. E foi aprovado um destaque que excepcionava algumas categorias do congelamento. Então, várias categorias foram excepcionadas, por exemplo, educação, saúde, assistência social, limpeza urbana, né? Foram excepcionados. Nós, obviamente, a bancada do PT votou para aprovar esse destaque integralmente, e esse destaque venceu. E quando o destaque venceu, aí é que quem achava que tinha sido feito um bom acordo, que teve certeza, né? Porque se o destaque venceu, valeu a pena. A gente aprovou a ajuda aos estados, congelou o salário dos servidores públicos, mas excepcionou algumas categorias muito importantes, que são, inclusive, uma grande parte dos servidores públicos do país. Eu estou recuperando essa situação, porque o que é que aconteceu no dia de hoje? Primeiro, aconteceu em seguida, Bolsonaro vetou. Obviamente, ele vetou a parte do projeto que excepcionava algumas categorias. Então, ele queria mesmo era que todas as categorias tivessem seus salários congelados. E agora, alguns minutos atrás, na Câmara dos Deputados, por 316 votos a 165, esse veto foi mantido. Então, para mim, essa votação é um reflexo, primeiro, que o governo se fortaleceu lá, né? A gente teve força para aprovar um destaque, e agora, para manter o conteúdo desse destaque através da derrubada do veto, praticamente só teve os votos da oposição, né? Foram 165 votos, a oposição tem um pouco mais de 100. Então, o veto foi mantido. Isso significa o quê? Que o congelamento dos salários de todos os servidores públicos, todos, ou seja, os da saúde, que estão atuando aí na linha de frente do combate ao Covid, salário congelado, né? Educação, garis, assistente social, todo mundo está com salário congelado no ano que vem, né? Resolvi relatar esse fato, ele fala por si, né? Eu, quando vi que isso ia acontecer hoje, lembrei das inúmeras discussões que a gente travou naquele momento com as pessoas que tinham certeza, né, que a gente estava fazendo o melhor acordo do mundo, que de forma alguma a gente poderia deixar de votar naquela ajuda aos estados, né, nas pressões que os nossos governadores, inclusive, colocaram para que o projeto fosse aprovado, e agora deu no que deu, né? Saiu a ajuda aos estados, que não dependia de nós, mas saiu também, com o nosso voto, o congelamento dos salários dos servidores públicos, e aquela vitória lá atrás, que conseguiu amenizar um pouco a situação do congelamento, acaba de ser revertida, né? Porque o governo formou uma base no Congresso, né? Fortaleceu uma base no Congresso, de lá para cá, que viabilizou que o veto de Bolsonaro fosse mantido, né? Então, acho que os fatos falam por si, e é mais um exemplo emblemático, né, de que a gente tem que ter muita disposição, Walter falou disso aqui hoje, para enfrentar as melhores e as boas brigas, né? Porque os acordos estão se mostrando cada dia mais piores, ruins e nem um pouco úteis para a nossa luta. É isso. Walter, quer falar mais alguma coisa? Queria fazer 2 convites. O primeiro é que... 3. O primeiro é que a Natália Sena leia o chat. O segundo convite é que nós estamos fazendo circular um abaixo-assinado de petistas ao Diretório Nacional do PT. Já tem a assinatura dos 6 ex-presidentes nacionais do PT. Também assinaram os 3 ex-presidentes da Câmara dos Deputados,
tá certo? João Paulo Cunha, Arlindo Chinaglia, Marco Maia, assinou a vice-governadora de Sergipe, tá certo? Então, assim, nós temos mais de 2.000 militantes, filiados, que já assinaram, perdão. Então, quem quiser assinar exatamente um abaixo-assinado relativo ao caso de Belford Roxo. Isso é a primeira coisa. Está disponível na internet, é só buscar, rapidamente acha. O segundo convite que eu queria fazer é no sábado agora, depois de amanhã, a gente vai fazer mais um debate daquele ciclo de debate sobre o texto Só a Luta Impedirá a Catástrofe. E essa atividade vai ter um toque todo especial. Vocês devem já ter visto alguma propaganda de algum dos debates. A gente tem feito os debates nos estados, né? Voltado para os públicos de estados. Então, fizemos em Sergipe, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos no Mato Grosso do Sul, fizemos no Piauí, fizemos no Espírito Santo, por exemplo, né? Fizemos no Ceará. E nós vamos fazer, neste sábado, um debate nacional, com a participação, com o comentário, tá certo, da companheira presidenta Dilma Rousseff. Então, vai ser uma atividade bem legal, que, de certa maneira, encerra o ciclo de debates que a gente fez. Fica aqui o convite para quem quiser assistir, ou pelo YouTube, ou na sala Zoom. É isso. Tá bom. Eu quero só dar mais um recado, na verdade, 2, né? A rigor, a gente teria o programa Contra a Mola na semana que vem, porque ele é quinzenal, né? Mas por uma razão de agenda, a gente vai transferir ele para o dia 3 de setembro. Então, na semana que vem não tem Contra a Mola, e tem no dia 3 de setembro, e a partir daí a gente segue o fluxo de forma quinzenal. Também quero dizer, algumas pessoas perguntaram aqui no chat, Walter me alertou disso, notícias da nossa deputada federal, Natália Bonavides, que ela foi diagnosticada com o Covid-19, né? Eu quero só dizer que ela está bem, está se recuperando muito bem, e em breve estará aí de volta nas nossas lutas todas. Então é isso. O horário do debate com Dilma, Walter, você não falou, acho que é 18 horas, né? Não, o debate com a companheira Dilma é 17 horas. E a outra coisa que eu queria 17 horas também aproveitar para explicar. A gente não vai fazer o Contramola na semana que vem, porque coincide com uma das aulas de um curso intitulado Stalin e Trotsky. Uma dessas aulas é exatamente sobre o debate da Revolução Permanente, é um debate estratégico, então não competiria sem necessidade. E aqui eu estou falando desse curso, que é promovido pela ELAP, é um curso que nós geralmente divulgamos pelo Facebook, mas o Facebook se recusou a divulgar o card, porque diz que é um card político. Então, a gente está pedindo às pessoas pelo Zap, tá certo? Que divulguem pelo Zap o card, porque o Facebook não quer divulgar o card, porque é um card político. Eu acho que ele deve estar achando que o Stalin e o Trotsky são candidatos às eleições municipais de 2020. É isso. Pois é, esses algoritmos do Facebook sempre super tendenciosos para ferrar com as nossas pautas. Então é isso, né? Contra a Mola, dia 3 de setembro. Semana que vem o curso sobre Stalin e Trotsky. E no sábado, debate com a companheira Dilma Rousseff, imperdível, a partir das 17 horas. Acompanhem pelo canal Contramola no YouTube. Vamos também postar aqui no Face do Página 13 o link e divulgar aí pelos zaps de todo mundo que está nos nossos contatos. É isso. Então, boa noite a todos e todas e até a próxima semana em mais um Antivírus. E na próxima semana a gente está no horário normal, né? Essa semana a gente fez às 8, mas a gente mantém, né? Essa semana foi uma exceção. A gente mantém o horário das 19 horas a partir de novo da próxima semana. Beijos a todos e todas. Até mais. Tchau, Walter. Tchau, Natália.